Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato e hoje nós vamos falar sobre associação mista em circuitos elétricos. Então, se você quer aprender mais sobre associações em circuitos elétricos, mais precisamente circuitos mistos e como fazer os cálculos, já assiste esse vídeo até o final. Mas antes disso, pessoal, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Toda semana a gente posta vídeos novos com conteúdo de valor para ajudar cada vez mais vocês. Então já se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações para vocês não perderem os nossos conteúdos. Já deixa o like também se você gostou da ideia desse vídeo. Basicamente, pessoal, um circuito com associação mista é a união da associação série e paralela no mesmo circuito. Inclusive, se você não conhece essas duas associações, eu vou deixar na descrição um vídeo que eu fiz aqui para o canal explicando elas. É importante que vocês conheçam a associação série e paralela para entender melhor a associação mista. Como disse, o nome misto para esse circuito, ele vem da mistura dos circuitos séries e paralelos. E para entender melhor, vamos começar fazendo um exemplo. Teremos esse circuito com uma fonte de 12 volts de corrente contínua e 4 resistores. Podemos ver que esses resistores estão ligados parte em série e parte em paralelo. Devemos calcular a resistência equivalente total desse circuito. E para isso vamos identificar primeiramente o que está ligado em série e o que está ligado em paralelo. A princípio poderíamos imaginar que R2 e R4 estão em paralelo, mas existe o resistor R3 entre eles. Então, pessoal, não podemos considerar como uma associação em paralelo, porque o conceito de associação em paralelo é quando os terminais dos componentes estão conectados entre eles de forma paralela. Não é o caso de R2 e R4, porque a parte de cima até estão ligados juntos, mas a parte de baixo existe o resistor R3 entre eles. Caso não existisse o resistor R3, aí sim R2 e R4 estariam em paralelo. Podemos então perceber que R3 e R4 estão ligados em série, porque o terminal de um resistor está conectado no terminal do outro, e a outra extremidade dos dois resistores estão ligadas no restante do circuito. Assim, podemos somar o valor de R3, que é 200 ohms, e R4, que é 50 ohms, para continuarmos a análise do circuito. Feito isso, teremos um resistor equivalente, que vamos chamar de R equivalente 3,4, de 250 ohms. Agora sim, pessoal, perceba que R2 e R equivalente 3,4 ficaram em paralelo, já que os terminais entre eles estão ligados paralelamente. Veja que existe uma derivação para o resistor R1 na parte de cima da ligação paralela, mas essa derivação não irá influenciar no circuito paralelo. O que não poderia ter era outro componente entre eles. Para calcularmos a resistência equivalente entre R2 e R equivalente 3,4, vamos multiplicar R2, que é 300 ohms, por R equivalente 3,4, que é os 250 ohms, e dividir pela soma de R2 e R equivalente 3,4. Teremos uma resistência equivalente, que vamos chamar de R equivalente 234, de 136,36 ohms. Agora, pessoal, sobrou a resistência R1 e podemos ver que ela está ligada em série com a resistência equivalente que calculamos. Para calcular a resistência total do circuito, vamos somar esses dois valores, R1, que é 100 ohms, mais R equivalente 234, que é 136,36 ohms. Chegaremos ao valor da resistência equivalente total do circuito de 236,36 ohms. Agora que temos essa resistência equivalente total, vamos calcular a corrente elétrica total desse circuito. Para isso, vamos utilizar a primeira lei de Ohm, que será os 12 volts da fonte dividido pela resistência equivalente total. Teremos o valor de 0,051 amperes. Pessoal, agora que temos a corrente elétrica total desse circuito, vamos voltar ao circuito original com todos os componentes. Com essa corrente total do circuito, conseguimos calcular a tensão sobre o resistor R1, porque essa corrente passará primeiramente por ele. E para isso vamos multiplicar o valor de R1, que é 100 ohms, por 0,051 amperes da corrente total. Chegaremos em 5,1 volts sobre R1. Agora, a partir desse ponto, a corrente total, que é o 0,051, se divide entre R2 e R3 e R4.
Vamos redesenhar esse esquema de uma forma que ficará bem simples de entender os conceitos. Eletricamente, os componentes continuarão ligados da mesma forma. Apenas levantaremos o resistor R1 e deixaremos R3 e R4 verticalmente. Perceba, pessoal, como já sabemos o valor da tensão em R1, que é o 5,1 volts, e a tensão da fonte é 12 volts, a tensão que teremos sobre R2 será a subtração da tensão da fonte, os 12 volts, pela tensão de R1, que é os 5,1 volts. Teremos então sobre R2 6,9 volts. Agora, para calcular a corrente que circulará pelo resistor R2, devemos dividir a tensão em R2, que é os 6,9 volts, pelo valor da resistência em R2, que são os 300 ohms. Feito isso, teremos uma corrente elétrica de 0,023 amperes. Pessoal, a corrente que circulará entre R3 e R4 será a mesma entre eles, porque estão em série. E uma das formas de saber essa corrente é subtrair a corrente que calculamos em R2 da corrente total do circuito. Outra forma de saber essa corrente é como a tensão entre R3 e R4 é 6,9 volts, porque estão em paralelo com R2, e a resistência equivalente entre R3 e R4 é 250 ohms, basta dividir a tensão de 6,9 volts por 250 ohms. E teremos o valor de 0,0276 amperes. E veja que o valor ficou bem próximo do valor de 0,028 amperes do outro método. Essa pequena diferença é devido ao arredondamento nos cálculos. Agora, para finalizar, vamos calcular as tensões em cima de R3 e R4. E para isso, vamos aplicar a lei de Ohm em R3. Vamos multiplicar a corrente IR34, que é o 0,0276 amperes, pela resistência R3, que é os 200 ohms. Teremos 5,52 volts sobre ele. E para a tensão em R4, vamos multiplicar a corrente IR34 novamente pelo valor de R4, que é os 50 ohms. Assim teremos 1,38 volts sobre ele. E se somarmos essas duas tensões, teremos os mesmos 6,9 volts desse trecho em paralelo. E assim, pessoal, fizemos todos os cálculos das tensões e corrente elétricas desse circuito misto. Esse tipo de circuito é muito utilizado em eletrônica, em divisores de tensão e para polarização de alguns componentes, por exemplo. Mas pode ser utilizado em circuitos elétricos também, sem problema algum. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o que é um circuito misto e como fazer esses cálculos. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo também. Se você gostou do que foi passado aqui, já deixa o seu like. Mais uma vez, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo também com as pessoas que você conheça. Tudo isso ajuda demais a gente a divulgar o nosso trabalho para cada vez mais pessoas. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos.